Olá, pessoal do nono B e nono C, dando continuidade ao tema que nós estamos tratando, que é a imunidade tributária. Nós vimos no vídeo anterior alguma coisa sobre isso e hoje nós faremos o fechamento. Então, pessoal, é muito importante ter em mente, além do artigo 156, nós temos que ter em mente o artigo e observar bem o artigo 146. O artigo 146 da Constituição Federal, que vocês sabem muito bem, o artigo 146 ele trata da importância da lei complementar, aqueles três verbos famosos: dispor, regular e estabelecer. Estudamos bastante o inciso terceiro, o terceiro verbo, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Tudo bem, isso nós já vimos. O que nós vamos ver é o inciso segundo, que cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. O que significa isso? Significa que a Constituição Federal, ela dá as situações e que não incidirão tributo. A lei complementar, ela regula essas limitações ao poder tributário. Então, é muito importante considerar o artigo 146 da Constituição Federal, que é um dos artigos mais importantes do nosso curso. Eu sempre repito isso em sala de aula, aquela coisa toda. Então, são os três artigos. Qual é três verbos? Quais são o verbo que nós estamos vendo agora? Regular. Então, é a lei complementar que regula as limitações ao poder de tributar. Muito bem. Vamos agora lá para o artigo, vamos mudar aqui, artigo 150 da Constituição Federal. O artigo 150 da Constituição Federal, que vocês já sabem muito bem, que é o estatuto do contribuinte. Todos os nossos direitos, pessoas físicas e jurídicas, estão lá no artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então vejam, vamos ler de novo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Quem é um contribuinte? É aquela pessoa que se identifica com a situação hipotética descrita pelo legislador na lei. Esse é o contribuinte. Eu comprei um carro, eu sou contribuinte de IPVA. Comprei um imóvel rural, eu sou contribuinte do ITR. Comprei um imóvel urbano, eu sou contribuinte do IPTU. Então, contribuinte é aquela pessoa que se identifica pessoalmente com os critérios da hipótese de incidência tributária. Esse é o contribuinte. Então, repetindo e lendo novamente, voltamos aqui no artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, que é essa pessoa que se identificou com os critérios da hipótese de incidência tributária, é vedada à União. Inciso 6º, instituir impostos sobre. Então, como nós vimos no vídeo anterior, a imunidade, ela só alcança os impostos. A imunidade não alcança outras espécies, ela alcança impostos. É isso que está no inciso 6º, bem taxativo, do artigo 150. Que aqui eu coloquei aí, bem na sala virtual, coloquei os artigos, e aí vocês querendo, vocês podem acompanhar. Então, sem prejuízo de outras garantias, né? Então, é vedado instituir impostos, até grifei aí, impostos, né? Sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Isso é importante. Nós vimos no vídeo anterior isso. Então, a União, ela pode cobrar impostos do município? Não. O município pode cobrar do Distrito Federal? Não. Então, a imunidade recíproca aí. Então,
é proibido instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Esse é o inciso 1º. O 2, o letra B, templos de qualquer culto. Nós vimos no vídeo anterior também isso, que a Constituição Federal ela garante a liberdade religiosa. Inclusive, isso está lá no preâmbulo da Constituição Federal, né? Então, sempre por trás da imunidade, como eu já disse em aulas anteriores, tem uma motivação. Qual é a motivação de dar imunidade para templos de qualquer culto? É a liberdade religiosa. O que é importante na questão da imunidade, que até nós já discutimos, é a questão da relação jurídica. Pergunto a vocês, na imunidade, se rompe a relação jurídica, o vínculo jurídico entre sujeito ativo e sujeito passivo? Há uma discussão sobre esse assunto na doutrina. Mas vamos pensar um pouquinho. A Constituição Federal, no artigo 150, ela proíbe a instituição de impostos sobre igrejas, sobre partidos políticos, sindicatos, papel destinado à impressão de livros e periódicos, ela proíbe. Então vamos pensar. Nasce a relação jurídica? É uma pergunta. Nasce a relação jurídica? Vamos pensar bem. A Constituição, ela dá competência, e essa competência ela não é ilimitada, é uma competência limitada. A prefeitura exerce a competência tributária, e quando chega na igreja, o partido político, e assim por diante, ela não pode avançar. Pergunta, nasce ou não relação jurídica? Acontece no mundo físico esse liame, esse vínculo que une dois polos em posições antagônicas, mas que convergem para o mesmo objeto? Não nasce. Pode ter doutrinador, pode ter pesquisador, pode ter quem quiser. Tem que se afirmar que com a humanidade nasce a relação jurídica, nós vamos discutir. Por quê? Porque a Constituição, ela veda, ela proíbe. Imunidade é isso, é proibição, é obstáculo, é barreira ao exercício da competência tributária. Então, não nasce o vínculo jurídico, não nasce sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É a pessoa titular da competência tributária. Não nasce o sujeito passivo, que é a pessoa obrigada a pagar tributo. E o sujeito passivo, nós sabemos, pode ser sujeito passivo contribuinte ou sujeito passivo responsável. O responsável decorre da legislação, precisa estar na legislação. E o contribuinte é aquela pessoa que se identifica pessoalmente com os critérios da hipótese de incidência tributária. No caso, por exemplo, eu comprei um carro, sou contribuinte de IPVA. Comprei um apartamento, sou contribuinte de IPTU. Comprei um imóvel rural, sou contribuinte do ITR. E assim por diante. Então, o contribuinte é aquela pessoa que se identifica. E o sujeito passivo responsável é aquela pessoa que não se identifica, mas por expressa disposição de lei assume o polo passivo da relação jurídica. Isso é importante. Então, na imunidade, pessoal, há uma frustração do exercício da competência tributária. Eu detenho a competência, eu recebi essa porção de competência que me foi outorgada pela Constituição. Só que uma das características dessa competência é que ela é limitada, ela vai até certo ponto. Quando chegar na barreira do artigo 156, eu não posso avançar.
O ente tributante não pode avançar. Então, a competência ela é limitada. Então, não nasce a relação jurídica. É uma coisa importante isso, né? Então, a própria Constituição já garante, né? Já garante determinadas situações e pessoas que são imunes de impostos. No vídeo anterior, até fiz alguns comentários que era sobre a mídia, né, que confunde isenção com imunidade, imunidade com não incidência e assim por diante. Então, vamos firmar algumas premissas. 1. Fonte da imunidade, Constituição Federal. O que é imunidade? É uma barreira ao exercício da competência tributária. Alguns autores afirmam que é uma frustração ao exercício da competência tributária. Então, fonte, a Constituição Federal, é uma barreira ao exercício da competência tributária, só alcança os impostos, isso é importante, não nasce a relação jurídica tributária. Porque a Constituição já frustrou, você vai criando os impostos, quando chegar lá não. Tá? Então não nasce, isso é importante, não nasce a relação jurídica tributária. Isso é muito importante. É uma frustração ao exercício da competência tributária, que é diferente, por exemplo, da isenção. A isenção, ela não está na Constituição Federal, e vocês sabem muito bem por que ela não está na Constituição Federal. A isenção não está na Constituição Federal, por quê? Porque a Constituição Federal não cria tributos. Ela não cria tributos. Então, quem concede isenção? O ente tributante que recebeu a porção da competência da Constituição, exerce competência e, para determinadas situações, ela concede isenção. Mas só pode conceder isenção a pessoa política de direito público que criou o tributo. Se a Constituição não cria tributo, então ela não vai tratar da isenção. Então, aqui uma pergunta importante que se discute muito. Na imunidade, sabemos, não nasce a relação jurídica. E na isenção? Surge o vínculo no mundo físico e o ente tributante dispensa o cumprimento da obrigação tributária? É isso mesmo. Então, na isenção, tem várias correntes doutrinárias sobre esse assunto. Tem várias correntes, né? A corrente que eu adoto é essa. Nasce a relação jurídica, tem sujeito ativo, tem sujeito passivo, tem crédito, tem obrigação, só que o ente tributante vem e dispensa do cumprimento da obrigação tributária. Então, uma outra premissa importante, o que difere a isenção da imunidade também é essa. A imunidade está na esfera da Constituição Federal e a isenção está na esfera infraconstitucional. Isso é importante, ok? Então, a relação jurídica da imunidade, ela se estabelece. Ou seja, na imunidade não nasce a relação jurídica, mas na isenção ela nasce. Porque na imunidade a própria Constituição já proibiu. Agora, na isenção, que é regra de estrutura, vocês se lembram muito bem de regra de estrutura. Ela é lei que atinge lei. Então, na imunidade não nasce, na isenção nasce. Pessoal, então essas são algumas premissas. Eu não posso passar de 15 minutos, porque eu não vou pôr no YouTube não, vai ser gravação de vídeo, então é 15 minutos esse e agora eu vou começar a gravar o outro, tá? Então nós vamos fechar aqui essa parte 2 da imunidade, nessa questão de diferença entre imunidade e isenção,
Até logo mais.